Olá, eu sou o Márcio Esquenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. Quem são os profissionais que fazem a TV Caxias? Quais são as histórias por trás da criação e produção dos programas que você assiste aqui no Canal 14? Hoje, dois convidados muito especiais. Rúbia Frisso, apresentadora do programa Janelas, e Marcos Sena, apresentador do TV Top. Sena, Rúbia, muito bem-vindos ao Movimento em Pauta. Olá, Márcio. Olá, Sena. Tudo bem? Tudo bem, É um grande prazer estar aqui com vocês na TV Caxias. Satisfação, Márcio, também estar aqui no Movimento em Pauta e poder colaborar e esclarecer alguns pontos para o Movimento em Pauta. Sei que vocês estão acostumados a entrevistar, a conversar com as pessoas, mas quando inverte um pouquinho os papéis é diferente, né? O Sena estava um pouco preocupado, o que tu vai me perguntar? Tu pensa isso quando tu vai fazer uma entrevista com alguém? Como é que fica essa inversão de papéis aí, Sena? É um pouco diferente, né? Você está do outro lado, né? Você entrevistar e ser entrevistado. Entrevistado você tem a condição de conseguir comandar e conduzir e saber o que o entrevistado está respondendo e tu poder interagir com ele, né? Você ser entrevistado, você tem que se comportar a tua pauta, o que tu vais me perguntar, o que a gente vai se colocar. Eu acho que é bem isso, né, Rúbia? Para dizer a verdade, eu até participei um tempo de um programa que era bate-papo, então eu ficava desse lado conversando também. Também tive oportunidade de dar várias entrevistas como presidente do Conselho Municipal de Cultura, então estive bastante desse lado. Mas eu te confesso que eu prefiro muito mais estar do lado de lá, porque eu sempre aprendo com meus convidados. Isso é verdade. Então, como entrevistadora, assim, para mim, é um grande prazer aprender com meus convidados. Então, ouvi-los para mim é melhor do que me ouvir. Mas vamos combinar que as pessoas que assistem querem conhecer, mas quem é aquele apresentador? De que cidade é? O que ele faz da vida? Isso interessa, né, para a pessoa que assiste, para o telespectador. Por exemplo, o Sena, todo mundo pensa que é carioca. Mas não é, conta de onde tu vê? E de onde vem esse sotaque? De onde vem o sotaque? Na verdade, eu sou daqui, Caxias, né? E fui para o Rio de Janeiro estudar, trabalhar, me aperfeiçoar mais ainda profissionalmente. Fiquei por 10 anos no Rio, 10 a quase 11 anos. E voltei também várias vezes a nível de produção, produzindo bandas locais, bandas de Porto Alegre. Não deixei de ter o contato com o Rio em produção de estúdio também. Casou com uma carioca? Casei com uma carioca, exato. Trouxe ela de lá para cá, mudando um pouquinho a questão, né? Então é por isso que o sotaque se mantém, né? Porque a convivência também, diária... Rúbia, também a claro, convivência diária faz com pessoa... que você... faz com que Mas você... tu também tem uma experiência, né, Rúbia, de 10 anos em São Paulo. E o sotaque... Pois é que o sotaque do paulista, ou no caso do paulistano, eu morei em São Paulo capital, ele é mais discreto do que o do carioca, né? Ele é menos significativo, isso, digamos, menos diferente do nosso. Mas assim, eu comecei aqui também muito cedo, com 19 anos eu era apresentadora da RBS TV, na época se chamava TV Caxias, apresentava o Jornal das 7. E aí quando a TV Manchete em São Paulo abriu, ela abriu no Rio de Janeiro e abriu uma filial em São Paulo, eu tinha muita vontade de trabalhar em São Paulo, em conhecer o mercado de lá. E até porque as pessoas me aconselhavam, não, mora em São Paulo, é mais fácil tu construir tua vida em São Paulo do que no Rio. Mas a minha ideia secreta era assim, morar um tempo em São Paulo e depois ir para o Rio. Mas enfim, comecei a trabalhar de fato na Manchete de São Paulo e tive uma experiência muito interessante, paralela a um outro trabalho que eu tive. Tu é natural de Cotiporã. Cotiporã. Veio com 15 anos para Caxias, para escolher um curso, fazer uma faculdade. O que tu escolheu? Eu fiz o 2º grau com o técnico de arquitetura, no Cristóvão de Mendonça, e a minha ideia também era fazer arquitetura. Ou jornalismo, que eram as duas faculdades que não tinha em Caxias. Mas no 3º ano eu fiz um intercâmbio e estudei o 3º ano inteiro nos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos. E aí quando eu voltei, eu já tinha ficado um ano fora, longe dos meus pais e tudo, e aí eu achei que ir para uma outra cidade de novo fazer faculdade era meio agressivo, assim. Então eu entrei por letras e depois troquei para administração. E só fui fazer jornalismo bem depois, quando eu tinha meus filhos já. Então vocês tiveram essa experiência de trabalhar em duas grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Experiência tu trouxe de lá, Sena do Rio, toda essa bagagem que está investindo aqui agora em Caxias. Sempre é uma grande experiência, né, Márcia? A gente busca se aperfeiçoar junto a outros profissionais com quem a gente trabalhou, com quem a gente buscou e que com certeza amadureceu no nosso conhecimento.
Coincidentemente, estava comentando com a Rúbia trabalhou na Manchete São Paulo, trabalhei na Manchete Rio, logo no início, programas que foram conhecidos nacionalmente, Bar Academia, que a gente produzia, programas focados a nível nacional, e na Band também. Eu trabalhei Manchete, Band, Rádio Globo, que estava comentando contigo antes, que eu trabalhei mais em rádio, mas a Band Rio, programação mais local também, programas femininos, inclusive no suporte à época da TV Mulher, que era um programa que estava muito em alta, o programa feminino. Tinha o programa Ela na Band, e a gente produzia, né? Eu fiquei mais na parte de produção, fiquei mais na parte de estúdio, absorvendo o conhecimento da televisão. Olha só que coincidência. Eu trabalhei com o Ney Gonçalves Dias, que veio do TV Mulher. TV Mulher. E depois... E que era o apresentador do programa no qual eu trabalhava na produção, Frente a Frente, na TV Manchete. E também, quando eu entrei, era assim, como a TV estava construindo sua grade de programação, eu ia inicialmente trabalhar na produção do Ney Gonçalves Dias e depois viria a ter um programa, né, conforme... como apresentadora, conforme os programas fossem surgindo, né? E foi uma experiência muito legal, eu amei produção, porque São Paulo é assim, é aquele, né, aqueles acontecimentos permanentes em todas as áreas. O ritmo é muito intenso para quem trabalha em produção em TV. E nós éramos em 5 produtores, o programa era diário, então uma atividade intensa, e eu acabei, por questão de gosto e até um certo preparo, que eu tinha estudado administração, ficando com política e economia. Fazendo artes um pouco, mas só quando cobria alguém. Mas eu gostei muito, eu tive oportunidades assim ímpares. Entrevistei Antônio Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, enfim, gente assim que me deu um conhecimento bastante grande. E o TV Top, Sena, como é que surgiu? Eu quero mostrar um trechinho aqui, mas me fala como é que foi, que é o teu programa atual, que é a tua vitrine, como é que surgiu a ideia, quais foram os grandes momentos? O TV Top surgiu a partir do momento que a TV Caxias, a TV comunitária, a TV Caxias, estava se constituindo. E fomos convidados para fazer o programa, dar um diferencial. E como eu venho do rádio, como eu já comentei, vim do rádio, a comunicação do rádio é um pouco mais versátil, é mais pique, é mais rápida. Eu preferi fazer um programa que fosse mais de tópico, com um pouco mais de dinâmica, sem muito tempo. Por isso ele ser top, por isso ele trazer o lado top de entrevistas rápidas. E ele não é focado só em entretenimento, cultura, música, ele tem uma direção? Ou não, ele está mais focado em entretenimento, cultura, eventos, desfile de modas, shows, acontecimentos mais locais, né? Vamos ver um trechinho aqui e depois conversa mais um pouco? Um então tá, eu selecionei um programa aqui, vamos assistir. Esperado em Caxias, esperado nacionalmente, a volta RPM, Revoluções por Minuto. Paulo Ricardo, como é que está em Caxias de novo, trazendo a emoção que vocês fizeram há muitos anos atrás? É uma grande responsabilidade, além da tradição do Rio Grande do Sul com o rock and roll nacional. A gente sabe que é um estado que sempre produziu grandes bandas, grandes nomes. A gente recebeu na nossa clipagem uma matéria muito bacana, grande, lisonjeira aí do Pioneiro, relembrando aquele show histórico de 25 anos atrás. Então, é claro que é difícil competir com uma espécie de bitomania, né, que cercava aquele período, mas a gente está muito contente por ainda estar aqui, ainda estar vivos e a bordo de um novo trabalho, um novo CD, com músicas inéditas. Esse CDzinho aqui, a capinha está aqui, CD duplo. E vamos fazer várias músicas desse novo CD que eu acho que tem ido muito bem junto com as antigas canções. Eu acho que o pessoal tem sentido que o importante para a gente é essa vitalidade de continuar, de ter tido essa oportunidade de seguir
em frente e estar aqui. Faz muito tempo que a gente não vinha ao Rio Grande do Sul. Amanhã estamos em Passo Fundo, vamos estar 15 de julho em Porto Alegre. Então, para nós é um reconhecimento, um selo de aprovação de que o RPM voltou para ficar. Voltou para ficar, Esquiavon, como é que foi essa volta, como é que está o Elétrica, o trabalho novo de vocês, esse CD que está surgindo duplo e trazendo a banda de volta? Bom, a Electra está indo muito bem, é uma turnê que já está completando mais de 100 shows, a gente começou há um ano mais ou menos, tem ido super bem, uma receptividade excelente, já Dois Olhos Verdes é uma música que atingiu os 5 primeiros lugares no nível nacional, e agora já está começando a tocar Ninfa, a segunda música do disco, e estamos indo muito bem. O que é mais importante para a gente, na verdade, é ter essa sensação, essa certeza de que é uma volta definitiva. A gente realmente, acho que nunca fizemos uma turnê onde a gente se divertisse tanto. Tá muito legal, tá gostoso de tocar, a gente tá sintonizado, estamos focados nesse trabalho e acho que é uma dedicação integral de todo mundo, tá todo mundo de corpo e alma nisso. E quando a gente vê uma casa lotada como hoje, assim, fica até emocionado, é muito legal. Muito bem, então, Senna, assistimos um trechinho aqui do TV Top, entrevistando a RPM, mas celebridades que vêm para Caxias, tu vai lá e faz todas. Normalmente a gente faz todas que surgem aqui, né? Que vem a fazer show em Caxias. O caso da RPM, como a volta do RPM, os ícones de um rock que se modificou ali pelos anos 85, 86, e que levou o público e trouxe uma geração, e a importância deles voltarem a Caxias foi a pauta do programa também. Qual foi o teu grande momento, assim, dentro do TV Top ou de repente anterior, a grande entrevista da tua vida? Foram muitas, eu digo assim, do rádio também, que foi mais ao vivo do que gravado. Essa é a diferença, né? A gente poder no rádio colocar o artista ao vivo, tá falando com ele por telefone, e o ouvinte interagir também, né? Eu acho que o Bruno também, que está hoje junto com a gente aqui no estúdio, teve uma participação muito importante. Foi quando a gente encontrou aqui o Dedé Santana, e o Dedé, a gente ter trabalhado há quase 14, 15 anos atrás, e a gente tem encontrado ele aqui, ele veio se apresentar também em Caxias. Para mim foi muito importante o reencontro e da maneira que ele nos recebeu, sendo até exclusivo antes da RBS, o Bruno deve lembrar bem disso. Ele não estava querendo ceder a entrevista, até porque havia um envolvimento político do nome dele, por se tratar de um sobrinho que estava usando o nome numa época política, e a Globo não estava autorizando ele a dar a entrevista e nos concedeu a entrevista. Para mim essa foi bem marcante, porque ele trouxe toda uma história que a gente conviveu na Globo, quando eu trabalhei na Globo com ele. Isso no TV Top. Isso, né? No TV Top. A TV comunitária conseguindo uma entrevista dessas, né? Tanto com o Dedé e tanto com a Ivete Sangalo. Também foi um tanto exclusivo, até por a gente ter um conhecimento com a Ivete desde o tempo da banda Eva. Rubem, então eu ia te perguntar mais ou menos nesse sentido, essa experiência de trabalhar em grandes meios de comunicação e depois numa TV comunitária, com as dificuldades que a gente sabe que tem e tal, as diferenças, e tu deve ter vivido grandes momentos tanto numa grande emissora quanto aqui. Então, eu queria que tu falasse sobre isso, essas grandes entrevistas e esses teus grandes momentos. Bom, na verdade, vocês sabem que eu sou uma super apoiadora da TV comunitária. Eu tenho até um livro pronto, só falta os últimos retoques, devo lançar o ano que vem, sobre a importância da TV comunitária, TV local. Porque a gente sabe que hoje, com o advento da internet, os grandes assuntos internacionais eles estão disponíveis para grande parte da população e até a grande mídia sempre cobre. O que falta de atenção, o que falta de cobertura mesmo é para as coisas locais. Então esse olhar local para o que está acontecendo aqui, o que as pessoas estão construindo nas suas cidades, nas suas regiões, isso normalmente sempre foi muito difícil ser feito pela televisão, pelas grandes redes. E a TV comunitária consegue cobrir esse espectro, abrir esse leque e trazer para dentro da casa das pessoas, e levar para dentro da casa das pessoas, essas personalidades que estão construindo a nossa cidade. Então, para mim, é assim, um super orgulho. Eu tenho muito mais orgulho de fazer uma TV local, comunitária, do que trabalhar numa grande rede.
Rúbia, eu vou chamar o intervalo agora e já voltamos. Aí tu vai falar tuas grandes entrevistas em grandes emissoras e na TV comunitária, nas TVs locais. Aguarde um minutinho aí, já voltamos. Hoje conversando com o Marcos Sena, do TV Top, e Rúbia Frisso, do Janelas. Já voltamos. Alimentos cultivados com agrotóxicos podem provocar graves problemas à sua saúde e da sua família. Por isso é muito importante retornar às origens da verdadeira agricultura, sem a aplicação de pesticidas, herbicidas ou fungicidas químicos. Na Feira Ecológica de Caxias do Sul você encontra frutas, legumes, hortaliças, pães, geleias, biscoitos, farinhas, chás, sucos, mel, ovos e ervas aromáticas, sem agrotóxicos e mais saudáveis. Feira Ecológica de Caxias do Sul. Aos sábados, das 6h30 às 11h30, na Rua Augusto Pestana, no Largo da Estação Férrea. Quartas-feiras, ponto de venda de orgânicos, das 14 às 18 horas, no bairro Exposição, ao lado do Senai. Feira Ecológica de Caxias do Sul. Consumo consciente. Minuto Metalúrgico. O Sindicato dos Metalúrgicos recebe até o dia 23 de novembro inscrições para o 2º concurso cultural de Natal. Os filhos dos trabalhadores metalúrgicos de Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos e Nova Roma do Sul, ativos ou aposentados, poderão escrever suas produções artísticas com o tema 80 anos do sindicato. Para participar, basta ter de 6 a 13 anos e entregar um desenho no departamento de imprensa do sindicato, com o tema proposto, juntamente com a ficha de inscrição, disponibilizada nas escolas, na sede do sindicato e no jornal 12 de fevereiro. Os 3 melhores desenhos serão transformados em cartões de Natal oficiais da entidade neste ano, além de ganharem prêmios. A premiação será entregue no dia 16 de dezembro, na Festa de Natal dos Metalúrgicos. O regulamento está disponível no site metalurgicoscaxias.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa classe fazendo história. Classe com o bom gosto dos planejados você encontra na Decorando Ideias. Coronel Flores, 391, entre a Júlio e a Pinheiro Machado. Fone 3214-8941. De volta com o segundo bloco do programa Movimento em Pauta, hoje conversando com Marcos Sena, do TV Top, e Rúbia Frisso, do programa Janelas, 2 programas excelentes que você assiste aqui na TV Caxias. Estava conversando com a Rúbia sobre essa questão de trabalhar numa grande emissora, agora na TV comunitária. Livro está sendo lançado sobre isso e também achei interessante, tu e o Sena chegaram a trabalhar juntos na Manchete, mas lá não se encontraram. Ele no Rio de Janeiro e eu em São Paulo. Exato. Mas e foram se encontrar na mesma época. Na mesma época, no mesmo período, inclusive. Tanto que ele comentou o fato da Xuxa trabalhar na TV Manchete. Quando a Xuxa começou, quando ela estreou na Manchete do Rio de Janeiro, nós imediatamente colocamos ela na nossa pauta, né, para trazê-la para São Paulo. E até no dia foi uma daquelas coisas engraçadas, porque fui eu que a agendei. Agendei toda a entrevista com a dona Alda, a mãe da Xuxa, que na época era empresária dela. E no dia, inclusive, que ela chegava em São Paulo, o carro da TV atrasou. E eu fui buscá-la no aeroporto com o meu carro. E eu lembro que ela até, na época, namorava o Pelé e ficava hospedada ali, pertinho do MASP, num apartamento. Para apresentar aquele programa infantil que ela apresentava na Manchete. Isso, para começar aquele programa. Exatamente. Mas ela estava realmente iniciando e ela chegou em São Paulo, então eu busquei no aeroporto, levei para o apartamento onde ela ficava hospedada, enfim, aquele dia. E depois foi para a TV, gravou com a gente, voltou no outro dia, eu levei, enfim...
Fizemos até uma relação de amizade, ela até depois fizemos outros trabalhos juntos. E até na ocasião ela me convidou para ir para o Rio de Janeiro. E foi realmente assim, nossa, eu vou para o Rio de Janeiro, mas era um plano que eu tinha para alguns anos depois. E eu brinco em casa dizendo, poxa, tá vendo? Se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro, eu estava com a Xuxa até hoje. Até hoje estaria brincando, né? E teve outros momentos muito, muito interessantes, porque nós recebemos o Luiz Carlos Prestes na TV. Era um programa muito respeitado, aliás, o apresentador, o Ney Gonçalves Dias, quem teve a oportunidade de acompanhar, uma pessoa inteligentíssima, ele era uma pessoa super preparada, nós tínhamos um formato de preparar a pauta, entregar na mão dele com tudo já decupadinho, bonitinho, e ele, quando ele apresentava, assim, parecia que ele tinha feito todo o trabalho anterior, então uma pessoa muito inteligente. Então, Luiz Carlos Prestes, Tônia Carreiro, todo o pessoal de televisão, emblemático, ícones de nossa cultura, Cora Coralina, que vinha a São Paulo especialmente para a gravação do programa, Dom Helder Câmara, que foi uma surpresa também, porque ele é uma pessoa desse tamanho, com aquela grandiosidade toda, ele é realmente uma pessoa muito pequena, assim, surpreendeu muito a gente. E grandes empresários, enfim, foi um conhecimento toda essa experiência e vocês estão aqui na TV Caxias fazendo programas muito bons e como tu estava falando, tu tem orgulho de trabalhar numa TV comunitária, numa TV local, porque tem essa questão de mostrar o modo como nós somos, o modo como o caxiense quer se ver, quer ver o que ele faz. E vocês estão aí com toda a experiência, toda essa bagagem para contribuir com esse modelo. O meu programa, Márcio e Marcos, se chama Janela justamente por isso. A ideia era dar uma janela de oportunidade para as pessoas exporem o que elas estão fazendo e o que elas estão criando dentro de nossa cidade. Mas eu tenho tanto orgulho de ter conhecido essas pessoas, como tenho as que eu entrevistei aqui. O professor Jaime Paviani, por exemplo, e o Eduardo Dalauba me deram uma entrevista, fizemos um programa sobre poesia, que foi assim, quando terminou o programa parecia assim, nossa, que a alma estava mais leve. O Gil Marcílio nos concedeu uma entrevista bem recentemente também. As pessoas param na rua e perguntam se podem levar uma cópia do DVD para casa, que querem assistir de novo. Enfim, e outras grandes pessoas que passaram por aqui. Vamos assistir então um trechinho do teu programa? Eu separei aqui. Janelas, sustentabilidade e... Inovação. Vamos lá. O programa Janelas, Inovação e Sustentabilidade de hoje traz até vocês dois dos nossos grandes escritores e poetas, Jaime Paviani e Eduardo Dalauba. Bom, primeiro quero dizer que para mim é um grande prazer participar do teu programa. Eu achei muito interessante essa tua abertura. Os conteúdos já permitiriam um longo debate, né? Você já disse algumas coisas essenciais sobre a poesia, né? Olha, eu comecei a descobrir a poesia foi estudando, ainda naquele tempo, no período em que nós tínhamos o ginásio, e de maneira toda assim especial, fazendo tradução do latim, tradução dos poetas latinos, especialmente Virgílio, né? De tal maneira que eu me lembro, naquelas manhãs, descobrindo no fundo daqueles versos que estavam sendo traduzidos em aula, como brotava a poesia. E, consequentemente, quem lê um poema daquela maneira começa a ver a vida também, a poesia na vida, na paisagem, nas relações humanas, etc. Ele desperta, digamos, o ser humano para... Então, essa frase que você menciona, realmente, eu diria assim que... Então, Rubi, esse foi um dos teus programas favoritos que tu fez com o Paviani. Para dizer a verdade, o professor Paviani e o Eduardo Dalauba,
são duas pessoas muito especiais, concedem poucas entrevistas, inclusive, e a gente teve a oportunidade de tê-los num momento muito inspirado, assim. Porque falar de poesia, eu tenho certeza que para eles também foi muito motivador. Mas as outras pessoas também que participaram do programa sempre saem daqui dizendo, poxa, que oportunidade bacana de falar com as pessoas de Caxias. Isso eu ia comentar, essa riqueza também de poder abordar certos assuntos que a grande mídia não vai abordar e não vai dar essa atenção. Exatamente. Exatamente, esse espaço nobre, né, que a gente acaba tendo, né? Sem dúvida, Rúbia. Eu acho que esse é o diferencial, Márcio, da TV Caxias. Ter essa programação local voltada para Caxias. Hoje a TV Caxias com um jornal local, factual, todo dia. A gente interage com a programação, com programas daqui, como a Rúbia bem disse. O pessoal às vezes nos solicita o programa que foi para o ar, a entrevista que a gente conseguiu. Tu tem canal no YouTube? Estou com o site www.tvtopsul.com.br. Se o pessoal quiser, então, assistir algumas dessas entrevistas... Está um pouco desatualizado, mas tem entrevistas ali, temas... Mas promete, então, que tu vai colocar mais entrevistas? Sim, né? Sem dúvida. O tempo que a gente... Eu vou procurar aqui, vou mostrar também, mas pode continuar falando. Além de produzir o programa, a gente produz comerciais para TV, comerciais até para a PRBS, a rádio, então tu te envolve com tantas outras coisas e acaba deixando o que é o primordial, que é continuar a divulgação do programa também no site ou na página. Aqui né? Então, TV Top Caxias, canal no YouTube. Tem algumas entrevistas aqui. Marcos Pasquim, Luciano Zafir, Luan Santana. Sim, Humberto Martins. Antônio Carlos Casagrande, Rick Renner. Foram vários. Músicos, atores que vêm desfilar. Roupa Nova, também foi muito legal a participação deles. O Leonardo, são vários aí, o Armandinho, que é daqui. Muito bem. Tem canal no YouTube, Tenho, Face? Sim, como Janelas também. Como Janelas. Aqui eu tenho o teu Facebook, aqui tem o Janelas, né? Tem entrevista aqui com o Dr. Ari Mazzotti. Muito bem. Teu Facebook, qual é? Rubia.frisso. Rubia.frisso. Tu não usa muito o Facebook, né? Muito pouco. Mas mas para compensar, então, a entrevista com o Leonardo... Eu ia te aconselhar a usar, viu? Porque as pessoas se comunicam muito comigo pelo Face É uma ferramenta... Pedindo para... Qual é a tua resistência quanto a isso, Luciano? A falta de tempo. Mais a falta de tempo, de tu parar e ter que... Porque as pessoas pedem o link da entrevista, pedem onde que localizam. Às vezes a gente demora um pouquinho porque, né, até fazer o upload e tal, mas é importante. É importante estar se comunicando, sabendo e tendo esse feedback, né, das pessoas que te assistem, das pessoas que podem participar com alguma entrevista, alguma pauta também, né? Novidades nos programas de vocês? Estão pensando em alguma coisa? Algum tipo de... para o ano que vem, quem sabe? Bom, eu já tenho uma série de convidados confirmados para os próximos programas do ano, né? E, enfim, o que estiver acontecendo de bacana na nossa cidade, as pessoas que tiverem com algum trabalho novo também podem entrar em contato com a gente. Qual é o teu e-mail? janelas@terra.com.br. E nós temos, assim, feito essa troca com as pessoas. Nós convidamos e alguns pedem para serem entrevistados, que querem divulgar algum trabalho. A gente faz esse caminho de duas vias para realmente prestar algum serviço também para a comunidade, poder deixar as pessoas mostrarem o que estão fazendo. E toda essa área pulsante que tem em Caxias do Sul, tanto na área empresarial, quanto na área médica, na área cultural, enfim. Sendo alguma novidade programada? Para esse ano ainda não. Vamos manter, como a Rúbia também disse aí, vamos manter a agenda de eventos que irão acontecer até o final do ano. Provavelmente, sim, em 2013 a gente faça alguma mudança, até em vinhetas, abertura, mudando um pouquinho também a logística do programa. Falando isso em vinheta, abertura, tu é praticamente o homem do programa. Tu faz a edição... Atualmente, mas já tive o Bruno também, que trabalha aqui. O Bruno também trabalhou já com a gente na edição. Mas a gente conhece um pouco disso, né? No conhecimento analógico. Depois veio
o Adobe Premiere. Tu é do tempo do analógico, fitinha, da fita em rolo, do cartucho, no rádio, entendeu? Hoje, eu costumo dizer que a gente é do tempo da pedra lascada, né? Do rádio e da televisão. É que foi muito rápido. Foi muito rápido, o processo foi muito rápido. Vocês se adaptaram bem a essas mudanças? Acredito que sim, né? Não... Eu adoro tecnologia, então. Adoro tecnologia, eu uso computador desde meados dos anos 80, logo que surgiu no mercado, e sempre procuro estar atualizada. Eu acho que todas as ferramentas que tiverem à nossa disposição são bem-vindas, até por causa dessa coisa do tempo, que a gente corre tanto fazendo outras coisas, que a tecnologia só facilita a vida da gente. Quem quiser assistir o Janelas, então, quais são os horários? Nós estamos passando segundas, quartas e sextas ao 12:30, depois do jornal da TV do meio-dia, né? O Jornal de Caxias do meio-dia. Então, 12h30. Depois nós temos quartas-feiras às 10 da noite, sextas-feiras às 8h30 da noite, 20h30, e nos domingos à tarde, 16 horas. Cena, o TV Top? TV Top na sexta, às 21h30, o inédito, às 22h30 no sábado e 22h30 também no domingo. Na segunda, eu não sei se é entre 9h30 ou 10, mas prossegue também durante a semana nos horários alternativos que se encaixa a programação aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Espaço curto, eu sei que tem muito mais histórias para contar, mas teremos outras oportunidades. E parabéns pelo excelente trabalho realizado aqui na TV Comunitária. Nós é que agradecemos esse espaço para a gente também se mostrar um pouco para a comunidade, mas a gente tem mesmo é que dar os parabéns à direção da TV Caxias e vocês todos que trabalham aqui, porque a gente sabe o quanto é difícil levar uma TV ao ar. É um trabalho caro, difícil, minucioso, e a gente pede também o apoio de toda a comunidade, um olhar carinhoso para a nossa TV, porque sem os apoiadores nós não conseguimos estar no ar também. Então a gente só tem a agradecer esse espaço, essa oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir para o jornalismo de Caxias do Sul. Obrigado, Rúbia. Cena. Faço uso das palavras da Rúbia também com relação aos Janelas, que é apresentado aqui, o TV Top, mas agradecendo a ti, agradecendo a atual direção da TV pelas oportunidades que nos cedem com o programa TV Top, com os programas que estão entrando e tendo essa diversidade que a TV Caxias vem tendo. Obrigado, então, novamente. E no próximo programa, mais um tema de interesse da comunidade caxiense. Envie sua sugestão de pauta para o e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br ou acesse nosso Facebook ou nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta-feira às 21 horas. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.